Fala galera, paz do Senhor, estamos aqui começando mais um Atalaias Cast, um lugar onde Deus preparou aqui nesse estúdio, onde vidas têm sido alcançadas, a palavra do Senhor tem sido anunciada. Temos ouvido diversos testemunhos, né, Diego? Sim, com de certeza. jovens e irmãos que têm sido tocados pela palavra do Senhor. E o nosso foco é esse, pessoal. Nosso foco é divulgar a mensagem do Evangelho. O nosso foco é mostrar para o mundo que ainda existe um grupo de jovens que não se conforma com esse mundo, que não se assemelha a esse mundo, mas que vive semelhante a Cristo, vive parecendo com Cristo, com o caráter de Cristo. E nós iniciamos mais um podcast, está comigo aqui meu amigo Diego. Diego Santos, pregador da palavra, usado por Deus aí em todo o território nacional. Amém, Diego? Amém. Estamos aí começando mais um podcast e hoje um convidado ilustre, né, Diego? Verdade, Rios. Pai, gente, mais um podcast começando, um podcast abençoador, né, Rios? E hoje nós estamos tendo o prazer de receber um convidado que tem feito a diferença dentro da nossa cidade, né? Está aqui conosco neste podcast, nesse episódio, nosso irmão, presbítero Leonilton Carneiro. Leonilton Carneiro, para você que já conhece, mas para você que ainda não conhece, ele é presbítero da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, atua hoje na nossa cidade de Ponta Grossa como vereador e também é farmacêutico bioquímico. Leonilton, natural de Guarapuava, né? Chegou em Ponta Grossa no ano de 2003 e começou a carreira política em 2016 e está no primeiro mandato. É um prazer tê-lo conosco nesse episódio do nosso podcast e fica à vontade para poder saudar quem está nos assistindo, se apresentar melhor para o povo que está nos acompanhando. Muito bem, paz do Senhor a todos os irmãos, né? Os irmãos aqui, o Diego e o nosso irmão que está... É um prazer estar aqui com vocês, né? Para, quem sabe, até explicar alguma coisa, esclarecer, às vezes, algumas dúvidas, né? Mas o foco principal mesmo é a palavra de Deus, é anunciar que a vinda do Senhor está próxima, né? E nós, como representante da Câmara Municipal, temos o compromisso, né? Com Deus, primeiramente com Deus, e enfim com os demais irmãos, né, da nossa igreja. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? E nós vamos trocar um papo aí, um papo bem legal, para que e também, né, que as pessoas vejam, quem sabe, ouvir bem a palavra de Deus, ouvir os testemunhos, ouvir, para que o alvo nós possamos alcançar as vidas que estão aí, né, perecendo, sofrendo no dia a dia, que a gente tem visto muitas pessoas passando por essas dificuldades, né? Amém, é um prazer todo nosso, né, recebê-lo aqui. E desde já, pessoal, nós queremos que você possa compartilhar esse vídeo, deixar a sua curtida, deixar o seu comentário, participar conosco desse trabalho, desse projeto. Essa conversa, como o presbítero Léo falou, tem um objetivo, né? Vidas venham ser alcançadas, né? O ministério do Senhor colocou nesse lugar para que a obra dele fosse levada adiante, né? Através das redes sociais, através das mídias, através dessa plataforma que Deus nos proporcionou entrar. Mas, Léo, desde já nós queremos que o senhor se apresentasse para o nosso público, o pessoal que ainda não te conhece. E nós queremos saber como foi que começou esse projeto na tua vida de Deus, você entrar na política e de ser cristão ali, diferenciado no meio de tantos outros políticos, muitas das vezes mal intencionados, né? Mas Deus colocou o senhor ali para ser sal, para ser luz naquele lugar e nós queremos saber como é que foi o start nisso, como é que nasceu no teu coração esse desejo. O nosso projeto começou, que nem você falou, em 2016 e no primeiro pleito, né, a gente batalhou bastante, né, e a gente correu atrás e não conseguiu, né, pegamos 1.100 votos no primeiro e a gente ficou naquela expectativa. E aí a gente orando, buscando a presença de Deus e sempre orando, eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. E quem sabe foi uma prova de Deus, né, no primeiro. E a gente ficou ali orando e até inclusive um dia eu estava desanimado dentro da nossa igreja, na sede. E eu estava lá num culto de ceia. Tinha um pregador de fora, né, lá de Santa Catarina. Estava pregando a palavra de Deus. E naquele momento, assim, que eu perdi, daí fiquei triste. A gente fica triste quando recebe alguma notícia que não deu certo, esse tipo de coisa. Geralmente o cristão fica um pouco triste, mas não abalado, né, pela palavra de Deus. O que eu fiz? Fui aos pés do Senhor, buscar a presença de Deus e passou-se 3 meses. Quando cheguei, o pastor me chamou na frente lá,
né? Não chamou pelo nome, mas chegou lá e disse: olha, você vem cá, eu quero te entregar uma mensagem de Deus para o teu coração. Faz dias que você está orando e pediu para que Deus falasse no teu coração. E ele disse: olha, a partir de hoje, saiba que eu estou entregando essa mensagem para você, que você vai ficar um homem conhecido na cidade de Ponta Grossa. Eu vou honrar o teu nome. Glória a Deus. E amém. Sim. E eu fiquei, né, guardando. Por isso, irmãos, que às vezes quando você está pedindo algo para Deus, você às vezes esquece. Ou às vezes até deixa passar. Ah, mas Deus não está me ouvindo. Eu orei 3 anos e meio. Fiquei orando na presença de Deus, mas acho que Deus me esqueceu. Eu acho que Deus me esqueceu. Aí saiu um novo pleito, eu pensei, digo, agora eu não vou sair candidato a vereador, mas que Deus não quer. E num culto também, Deus falou comigo, diz: olha, pode sair que eu tô contigo. E eu saí, fiz a campanha limpa, abençoada, como muitos gastaram muito dinheiro, né? Deus sabe, as minhas contas estão lá, eu gastei 5.800 para ser eleito e Deus honrou mesmo, né? Então Deus tem me colocado na presença dele, Glória nós a Deus. temos Glória feito a um Deus. grande trabalho ali na Câmara Municipal, vários projetos que tentam chegar a denegrir a imagem da igreja, né? Temos a linguagem neutra, Sim. temos o banheiro unissex. Meu Deus. Se nós não estamos lá para proteger as nossas crianças, os nossos irmãos, isso é muito difícil, Sim. porque aí passa um projeto desse e nós vamos sofrer, aí nossos filhos, nossos netos, um sofrimento muito grande no futuro, né? O inimigo vem querer, ele não vem correndo tudo, ele vem nas pequenas coisas tentando tirar a nossa paz, tentando implantar sistemas e assim por diante. Para quê? Para destruir o servo de Deus, a serva de Deus, aquele que está servindo a Deus. Então fico muito feliz, né? Deus tem me honrado, Deus tem me abençoado, né? A gente é uma pessoa, os que me conhecem sabem que a gente não é de estar fazendo as coisas para se mostrar, não. Sim. Eu acho que o servo de Deus, ele está fazendo as coisas, mas Deus está vendo. Amém. Na hora certa, no momento certo, viu, irmão, irmã, você que está nos ouvindo, Deus te honra, Deus dá a solução do problema para você, mas basta nós ficarmos ali na presença dele. Pode passar o que passar, mas as promessas do Senhor não passam. Amém, glória a Deus. E, Léo, a gente até nome Leonilton, né? Mas são poucas pessoas que conhecem por Leonilton. É Léo da farmácia, Léo farmacêutico. Léo farmacêutico. E até tem filhos, né? 2 filhos que atuam nesse mesmo ramo farmacêutico. E o senhor veio de Guarapuava a Ponta Grossa, começou a trabalhar no ramo farmacêutico, se formou farmacêutico bioquímico. E é uma história onde Deus lhe levantou para ajudar pessoas. Sem dúvida. Muitas pessoas foram ajudadas até mesmo antes desse envolvimento com a política, né? Até a gente vê por detrás dessa história Deus usando pessoas para lhe direcionar a política, pessoas pedindo para se envolver, porque ali também dentro da política dá uma condição maior de poder ajudar pessoas, de poder lutar pelo direito das pessoas, pelo que é certo, né? E pegando um gancho nisso que o senhor falou, de não ter desistido. Hoje a gente vive, Rios, em um tempo, principalmente no meio nosso jovem, a gente percebe que existe uma geração muito fast food, que é tudo para agora, tudo para já. E às vezes, quando alguma coisa não acontece, já desiste, já larga, já pensa que não é para ele. E eu sempre costumo dizer, tem coisas que realmente não vão dar certo porque Deus não quer. Mas tem coisas que vão dar certo, mas a gente precisa entender o tempo de Deus e que é Ele que vai fazer. E é interessante do Senhor não ter desistido. E valeu a pena, né? Porque o Senhor viu, pelo fato de não ter desistido, que Deus honrou a perseverança e Deus cumpriu aquilo que tinha falado na sua vida, para a sua vida, né? É verdade. Então nós vemos que quando nós colocamos o nosso projeto, a nossa vida no altar do Senhor, na presença dele, pode ficar bem tranquilinho que Deus resolve. Deus faz as coisas acontecerem, porque são promessas dele, né? São promessas de Deus para a nossa vida. Então eu fico muito feliz, claro que quantas vezes vem o desânimo, né? Às vezes vem desânimo para nós, enfim, ninguém é super crente. Temos os nossos problemas, nossas dificuldades, vem aquele desânimo, mas uma coisa eu posso garantir para vocês, em momento algum eu fui assim
desencadeado ou ficar nervoso, triste, abatido, não. Sempre buscando a presença de Deus, sempre no altar do Senhor, buscando a presença dele, e ele encaminhou as coisas, né? Então, nós vemos que quando nós colocamos, desde 2003, quando cheguei em Ponta Grossa, a gente começou a trabalhar na área da saúde, a gente começou a se envolver com as pessoas, se envolver com os problemas das pessoas, né? Faz 40 anos que a gente trabalha com pessoas, e nós vemos que a gente começa a entender a dificuldade das pessoas. Tem muita pessoa que, para ele, parece tão difícil, às vezes, resolver um problema, uma coisinha pequena, mas para nós que, às vezes, estamos ali no legislativo, se torna fácil, né, dar uma força, ajudar. Então, esse é o nosso papel. Fiscalizador, né, buscar, eu faço parte de 2 CPIs, né, já fiz parte de mais 2, estamos na 4ª CPI. Por quê? Porque as pessoas olham e veem, dizem, olha, não, se o Léo estiver lá, eu vou já na CPI, se ele não tiver, eu não vou, porque sabe que as coisas acontecem e nós fazemos as coisas certas, honestas, porque nós temos um compromisso com Deus. Amém. Primeiro com Deus, o nosso compromisso, e depois, né? Então nós precisamos fazer a coisa certa para que as coisas comecem a acontecer, né? Então eu fico muito feliz por isso. Pessoas que não são crentes têm nos honrado, têm buscado até conselho conosco, né? Pessoas que não tem nada a ver com a igreja, pessoas que não tem nada a ver, amigos, né? Diz, olha, como que você leva uma prudência dessa maneira e você não se envolve? Irmãos, nós temos realmente que ficar na presença de Deus, e as outras coisas vamos deixar que Ele vai resolvendo para nós diretamente, né? Então fico muito feliz, né, de estar servindo a Deus, primeira coisa, mas também de estar no pleito ali para ajudar os irmãos. Tem muitos irmãos que a gente tem ajudado, muitas pessoas têm nos procurado, e da maneira mais correta e mais simples a gente tem ajudado. Amém. Deus tem nos honrado, Deus tem abençoado, para que nós possamos ajudar os irmãos. Amém, Léo. E é interessante que você falou que existem projetos que são feitos lá que muitas das vezes vão contra os princípios cristãos, né? E Deus colocou o Senhor lá, como outros também, para impedir esses projetos. Porque tão importante quanto fazer projetos é impedir que projetos maliciosos venham passar, né? Porque às vezes as pessoas olham para o político e falam assim, não fez nenhum projeto, ou não tem nenhuma ação na política, mas vai ver o histórico dele, os votos dele contrário, muitas das vezes, à ideologia de gênero, né? Com certeza. A essa campanha, a esse folheto que tem crescido contra a família, contra a igreja, contra as crianças, e Deus colocou o Senhor lá de forma estratégica para impedir o avanço dessas pautas prejudiciais, né, Léo? Exatamente. Vem na minha cabeça, Diego, o personagem José da Bíblia, né? Muito conhecido, um jovem que foi colocado numa posição estratégica por Deus para que o povo de Israel fosse salvo, né? E além do povo de Israel ser salvo, também os outros foram abençoados pela vida de José, né? Foi pela inteligência dele, sabedoria do alto, que não houve fome no Egito, e o povo de Israel conseguiu permanecer forte e cresceu, né? Então eu vejo, irmão Léo, Deus na sua vida nesse sentido. Colocou o Senhor numa posição estratégica para abençoar vidas. E como o Senhor falou, às vezes o seu testemunho ali dentro vai influenciar outras pessoas, né? Pessoas vão chegar para o Senhor e vão falar, olha, o Léo é um cara respeitado, um homem sério, um homem de Deus. E esse respeito é fundamental para a igreja, né? Fundamental para o corpo de Cristo, porque o mundo precisa olhar para um cristão e enxergar nele santidades, precisa enxergar nele um caráter, né, idôneo, né? Então, eu louvo a Deus pela sua vida e vejo Deus na sua vida nesse sentido, colocando o Senhor como um baluarte ali, um referencial, alguém que vai impedir o avanço das trevas, né? É verdade. Hoje ainda a gente teve um projeto meu, né, que faz agora no mês 5/5 a gente aprovou ali na Câmara Municipal, e foi sancionado agora no mês 5/6, né, do dia 5 agora, já foi sancionado pela prefeita e já entrou em vigor, né, que é a lei do aborto, né, contra o aborto. Glória a Deus. Então nós vemos que estamos passando, todos viram as grandes mídias aí falando sobre o aborto. E esse projeto, ele é para adoção, né? A mãe quer ter o bebê, né? Passou por alguma dificuldade, não quer ter o bebê, mas ela pode ter o bebê e não sofrer sanção nenhuma. Sim. Esse projeto nosso é para não sofrer sanção nenhuma, ela pode ter o bebê e fazer a adoção.
né? Entrou em vigor agora, dia 5/6, né? A PL 118, que é o projeto. Se alguém quiser dar uma olhadinha, pode puxar na internet, já vai ver lá o projeto. Nós somos totalmente contra o aborto. Se nós não estamos lá para defender, as outras pessoas começam a colocar as coisas devagarzinho e daqui uns dias nós vamos ver a grande dificuldade que estamos passando, né? Então esse projeto vem também né, a permanecer os princípios cristãos, né? Sim. Que somos totalmente contra o aborto. E graças a Deus já está em vigor a partir do dia 5/6 agora, orientação para todas as mães, né? Às vezes ela vai lá com dúvida, está grávida, algum problema, ela vai ter toda a orientação para que ela possa ter o bebê e faz a adoção. Sim. Não tirar a vida, né? Nós vemos esse caso agora uma criança aí de 6 meses, né? Se eu até não conseguia a foto lá, mas eu ia trazer a foto para mostrar. Uma criança de 6 meses, ela já se alimenta, ela já tem pensamento, ela já se defende, ela já tem tudo, né? Então, e para quem conhece o tal do aborto, é terrível, né? Entra uma faca dentro da mãe, corta toda a criança e esmaga o crânio. Isso aí é terrível, né? Isso aí é desumano. Então nós estamos lá para defender a causa, né, da família, enfim, da vida, né? Da vida, né? Então eu acho que só esses projetos que a gente não tem já batalhado, eu já agradeço a Deus e pelas vitórias que Deus tem dado, né, não deixado passar, para que depois, mais no futuro, a gente não venha sofrer muitas sanções, né? Glória a Deus. É a importância disso, né, Rios? Porque, querendo ou não, hoje, graças a Deus que hoje tem quebrado cada dia mais, mas no meio cristão existia uma certa resistência, né? Que quem é cristão pode se misturar com política, que não tem nada a ver. E tem muito a ver, porque a gente vê Deus levantando José, Deus levantando Daniel, que foram pessoas que fizeram a diferença no seu tempo. Sem dúvida. E a gente precisa muito, cada vez, quanto mais pessoa tiver lá dentro representando o povo cristão e os valores da palavra de Deus, é mais benéfico não só para o povo cristão, mas como para a família, para a população, para a nação de modo geral. Verdade. Porque isso impede que muita coisa ruim venha acontecer. Como, por exemplo, o aborto. Uma situação que, se a gente não tem hoje na prefeitura, dentro de lugares onde os políticos estão, se a gente não tem pessoas que representam bem o cristão lá, isso tinha se alastrado, Verdade. Isso já tinha sido autorizado e a coisa estava mais terrível ainda. Se está hoje não crescendo tanto, é porque, graças a Deus, a gente tem pessoas que estão lutando em prol disso, né? É verdade. E é a necessidade que a gente tem, né? Com certeza. Que pessoas estejam lá lutando pelos valores da Bíblia, da palavra de Deus, pelos valores cristãos. A gente precisa levantar essa bandeira do Evangelho até essa situação que a gente teve desse aborto. A gente não pode aceitar. A gente é cristão, a palavra não mudou. Só Deus tem o direito de tirar a vida, de dar a vida. E com certeza, hoje lá, tem muita resistência, né? Muita afronta, né, Léo? Pode contar um pouco disso aí pra gente? Como que é lá dentro essas afrontas, essas resistências? Nós passamos quase todos os dias, né, por essas afrontas, essas dificuldades. Por quê? Porque sabe que o inimigo não está preocupado com, né, as coisas lá, ele está preocupado com aqueles que são de Deus, aqueles que estão defendendo as coisas de Deus, ele se preocupa. Nós passamos muitas afrontas, nós passamos por várias dificuldades, né? Teve vereadores hoje, por exemplo, no Minuto de Silêncio pelaquela criança, tem pessoas que saíram do plenário, né, indignado por pedir um minuto de silêncio por uma vida que se foi, né? Então são coisas absurdas que acontecem, são afrontas que a gente recebe, mas como nós temos um princípio moral, todos os dias, quando eu chego no gabinete, todos os dias nós oramos a Deus, todos os dias antes da sessão a gente tira um período de oração, a gente faz para que Deus venha nos abençoar e nos direcionar, né? Sem a presença de Deus, sem o direcionamento de Deus, nós não conseguimos fazer nada. Então, as afrontas vêm, as dificuldades vêm, são muitas coisas que acontecem lá, mas Deus me chamou para esse ponto. Só esses projetos que não deixaram de passar, eu já me sinto feliz. Sim, e tenho certeza que mais vão vir, né? E a gente está lá para defender a família. Defender os princípios cristãos, e estamos lá como representante de Deus, e eu quero dar esse testemunho. E quando chegar lá no céu, eu te coloquei lá como um atalaia, e você precisa
eu preciso representar Cristo na minha vida, senão não tem valor a minha vida lá naquele local. Amém. E isso é importante, né? Esse ano vai ser um ano de eleição, né? Presidente, deputado estadual, federal, né? Governador. Presidente. Então, saiba, cristão, você precisa entender que na política não tem vácuo, né, Léo? Se Léo sair, vai chegar alguém que vai sentar naquela cadeira. E muitas das vezes vai ser alguém contra a família, Sim. contra princípios judaicos cristãos, né? Então, a gente percebe que existem muitos que estão querendo sair, não se envolver. Eu não vou votar, meu voto não vale, eu não vou fazer parte disso. Só que a gente entende que precisamos de mais representantes cristãos na política, né? A Bíblia fala assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? Então, a nossa nação brasileira, eu creio nisso, né? Que ela é do Senhor Jesus. Amém. Ela pertence a Deus. Amém. É tanto que a maioria da nossa população é cristã, né? Com certeza, verdade. Acho que quase 90% da nossa população ela é cristã. Então, precisamos de representantes cristãos, porque existe uma minoria, Diego, muito barulhenta, né? Uma minoria que quer impor, que quer ditar as regras, né? E Léo é um exemplo que está lá para impedir esse avançar. Mas, Léo, nós queríamos que o senhor trouxesse para nós uma reflexão a respeito do cristão e a política, né? Até que ponto o cristão precisa se envolver, como ele precisa se dedicar a isso, se ele pode interagir mais, se ele pode se posicionar melhor nas suas redes sociais, se ele precisa colocar suas ideias cristãs nesse meio político, se isso é de fato tão importante, né? Não só pode como deve, né? Todos nós temos um compromisso com a pátria, né? Com a nação, com o município, enfim. Então nós temos esse compromisso, porque se nós colocamos pessoas lá que não vão nos representar, pode ter certeza que vai representar o outro lado, né? O outro lado da moeda. Então nós vemos que essa representação às vezes ela é a maioria. Então nós vemos lá em 19 nós 5 somos cristãos, né? Então podemos contar 5, mas poderia ser 15. Sim. Poderia ser muito mais, né? Como nós já ouvimos testemunho do nosso pastor Percy, que na cidade que ele estava lá em Toledo, a última que ele teve, que o presidente da Câmara era crente, né? Tinha 3 vereadores que eram crentes, sargento crente, delegado crente. Então, nós vemos que quanto mais nós nos envolvermos com as coisas, por exemplo, a política, né? Nós não só, que eu disse, não só devemos, mas devemos. Você, às vezes, se envolva, coloque na rede social o que você está precisando. Olha, eu gostaria que fizesse um projeto aqui para ajudar o nosso bairro, fizesse alguma coisa. Por isso, eu acho que esse projeto aqui seria interessante vocês analisar. Nós recebemos, né, todo tipo de ajuda, para que nós possamos ajudar a população. Às vezes nós não entendemos. Claro, a gente anda no bairro, anda nos locais, eu ando bastante nos postos de saúde, nós vemos a dificuldade da população. Então nós gostaríamos eu até me coloco inteira à disposição, né, dos irmãos. Diz, irmão, o senhor não acha que aquele projeto assim seria importante para nós, para o evangélico? Vamos batalhar, vamos correr atrás. Esse é o papel do cristão, né? Se envolver, porque a nossa pátria, né? É a pátria nossa. Nós precisamos amar a nossa pátria, né? E respeitá-la. Então eu convoco os irmãos, qualquer dificuldade, qualquer problema, se envolva, pergunte, vai atrás, tem alguma sugestão, estou inteira à disposição dos irmãos, da igreja, enfim, para responder todos os questionamentos, e estou à disposição, vamos trabalhar juntos, que sabe, irmão, mas eu tenho um projeto aqui que eu achei muito interessante, tem na outra cidade, onde eu morava, onde eu moro e tal, gostaria que nós fizesse esse tipo de projeto. Estou à disposição. Estou inteira à disposição para que nós possamos discutir o melhor para a cidade de Ponta Grossa, o melhor para a sociedade, o melhor para os nossos munícipes aqui da cidade de Ponta Grossa, né? O nosso intuito é a igreja, enfim, todos os munícipes de Ponta Grossa, não só a igreja, né? Mas todos os munícipes de Ponta Grossa nós representamos, né? Então tem que fazer a nossa parte, fazer bem certinho, para que, quem sabe, aí no futuro nós possamos fazer um melhor para Deus e para nossa pátria, né? Com certeza. Quem sabe amanhã de vereador seja deputado e por aí vai, né? É verdade. Mas a gente vê, Léo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, como o Rios falou.
a influência de um governo que é contra Deus influencia dentro da nação. Sem dúvida. Eu tive no ano de 2016 ministrando na Venezuela e aquele ano não estava como está hoje. Hoje está bem pior. E ali eu soube de algumas situações que toda a causa do que eles estão vivendo foi porque existiu um levante muito grande do governo, do presidente, contra princípios cristãos. Então os cristãos entenderam aquilo como um peso da mão de Deus. Até mesmo teve uma feita que o antigo presidente ele contratou bruxos de alto calão para vir até a nação para fazer trabalhos para que os pastores de dentro daquela nação morressem. E Deus guardou tudo. Ninguém morreu. E o presidente que depois acabou em um caixão. Verdade. Então a gente percebe a influência de um bom governo dentro da nação. Um governo que teme a Deus, a nação vai ser abençoada. Com certeza. Agora, um governo que é contra os princípios da palavra de Deus, a nação vai sofrer. Sem dúvida. Pessoas que muitas das vezes são... Claro que Deus preserva os seus, mas a nação sofrendo, a gente também é vítima disso daí. Porque a gente sente essa dor, sente esse sofrimento. E hoje, Léo, eu creio assim que nós, como cristãos, precisamos ter um anseio maior e até estimular outras pessoas a ter um envolvimento com a política. Com certeza. Na área política. Jovens que estão vindo por aí com força, a ter esse envolvimento para estar em defesa, porque o mundo está aí. Satanás está levantando pessoas para querer colocar na mente do jovem, na mente do adolescente, princípios errados. Então, se nós estimular pessoas a se envolverem mais, com certeza a gente vai ter pessoas ali lutando continuamente pelos princípios da palavra de Deus. Verdade. Tem muitos jovens que nos assistem sobre isso. Quero que você deixe uma palavra para que eles venham ter esse interesse de se envolverem, de estarem mais por dentro. Talvez um dia eles não sejam políticos, quem sabe seja, mas só de prezar por essa defesa do evangelho, assim, porque faz a diferença. Né? A mente do jovem é brilhante. É cheia de projetos, cheia de... Eu acho tão interessante, né, que o jovem, para ele, não tem tristeza. Eu acho muito lindo quando o jovem se envolve, né? Conheço bastante jovens que estão já, né, entrando no meio político. E eu acho muito interessante, acho muito bom, porque como a mente está fresca, né, eu acho de suma importância para que o jovem, você que tem algum projeto, você que tem algo no seu coração, eu desejo ajudar, eu desejo fazer a diferença no meu bairro, eu desejo fazer a diferença na igreja, se envolva, né? Sim. Quem sabe se envolvendo, venha conosco, conte sempre conosco, ajuda. E eu espero que você também faça que nem o Daniel, que vocês já citaram, o próprio José, né? Eram moços, né? Exatamente. Todos, e estavam lá. O Daniel, até a frase dele, estava lá dentro, mas ele disse, olha, rei, eu não vou me contaminar com as coisas do rei. Eu vou ficar do meu lado. Então é assim. Não precisa, eu vou na política porque eu vou me estragar isso, aquilo. Mas depende de nós. Se nós estivermos na presença de Deus, pode ter certeza. Pode vir centenas de ofertas para você e você vai recusar todas. Porque Deus está na vida. Aquela pessoa que já estraga é porque infelizmente já estava dentro dela. Só foi aflorado. Só foi aflorado. Porque quem realmente tem temor continua firme. Por isso a importância, né, do temor a Deus. Sim. Como o próprio Daniel. Então nós vemos vários exemplos na Bíblia, né? Nós vemos que nós temos que colocar pessoas lá. Não digo o Léo, mas vamos colocar pessoas cristãs, né? Não sei o que Deus quer conosco, mas eu sei que Deus tem planos na nossa vida e Deus tem nos abençoado, então Ele está se agradando. Por quê? Porque estamos fazendo as coisas certas, né? Deus, então precisamos de pessoas, pode se envolver sem medo nenhum, porque Deus, se Deus estiver no teu coração, na tua vida, jovem, Deus vai te abençoar, te honrar aonde você estiver. E você vai ser abençoado. Amém. O jovem, ele tem uma força, né? Uma força tremenda. Uma força assim que é inexplicável, inexplicável, né? Então, um jovem cheio do Espírito Santo,
sendo usado por Deus e encarando os desafios, ele vai muito longe, né? Deus honra, Deus abençoa. Mas, Diego, o Léo, além de ser presbítero, além de ser político, vereador da cidade, é também missionário. Missionário. Né? Já levou a palavra do Senhor até para fora do Brasil, né? E a gente queria saber um pouco mais sobre isso, Léo. Tá bom. Conte para nós essa experiência que você teve. Muito bem. Nós, como missionários, saímos para a missão em 2003. Né, 2003 a gente saiu, nós viemos para Ponta Grossa, mudamos para cá e o pastor nos chamou, né, eu preciso de você para você me ajudar a abrir uma igreja em Londres, né, e preciso de você para que você ajude a abrir uma igreja no Canadá e na Europa. Aí nós, 2003, sem eira e sem beira, sem medo nenhum. Vendi tudo que eu tinha, carro, casa. Minha esposa ficou um tempo aqui e eu vendi tudo e fomos e investimos na obra de Deus. Começamos em 2003, hoje uma das maiores igrejas do pastor Antônio Domingos dos Santos, que é o MSBN, que é a da missão. Sim. É uma das maiores igrejas que tem nos Estados Unidos e na Europa. Nós começamos lá. Inclusive eu fui empossado na rua. Olha só. Na rua. O pastor chegou e disse: olha, é aqui nessa rua que eu vou te empossar. E nós levantamos a mão para o céu em Londres, imagine Londres, né, aquele povo, nós erguemos as mãos para o céu, eu dobrei o meu joelho na rua e ele me empossou na rua, estendeu a mão e nós ficamos ali. Passamos muita dificuldade, não sabia falar nada de inglês, né? Então, língua diferente, povo diferente, mas tem muitos brasileiros, muitos hispanos que moram lá, né? E a gente começou no zero mesmo. Né, do zero mesmo, a gente começou evangelizando e hoje nós temos lá em Londres tem 7 congregações, Liverpool, né, então em Seven Sisters, que é um bairro, tem a maior igreja que tem mais ou menos uma média de 100 a 150 crentes, né, tudo brasileiro, hispano, e tem também os londrinos que são de Londres, né, que congregam lá e várias outras que foram abertas. Então, meu nome está lá na igreja, né? Meu nome está lá no estatuto da igreja, que nós abrimos lá, tivemos que registrar lá na Rainha, né? Tivemos que registrar a igreja e o meu nome está lá. Há 5 anos atrás, antes da pandemia, eu fui dar uma ida para lá, tinha um trabalho de congresso, de missões, e eu fui para lá. Quando cheguei na aduana lá, que fui passar para lá, o comissário lá diz: olha, você não vai poder passar. Daí eu digo: mas por que eu não vou conseguir entrar de Londres? Não, é porque o teu nome tá aqui, você veio se aposentar aqui, você veio buscar dinheiro aqui. Por quê? Porque o meu nome tá lá registrado, né? Tá na igreja. Então eu fico muito feliz, grato a Deus. Passamos por horas muito difíceis naquela cidade. E você sabe, pregar a palavra corpo a corpo, buscar as almas dentro dos ônibus, dentro das estações, né? E trabalhar também para poder sobreviver, porque a vida lá é muito difícil, muito difícil. Então, a gente fez todo esse trabalho. Quando a igreja estava com 35 membros e 2 congregações, daí eu falei para o pastor, digo: pastor, está feita a minha missão, está entregue. E ele disse: olha, então agora você pode voltar, que nós vamos dar continuidade. E está hoje lá a igreja abençoada, né? Então, cada vez que eu vou lá, eles fazem questão de mencionar que nós e outro pastor conseguimos abrir a igreja lá, e hoje está uma grande potência, né? Tanto lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu não fui, não cheguei lá, mas o filho do pastor foi lá, e hoje que a igreja, uma das maiores dos Estados Unidos, é a do MSBN, né? Tem quase todos os estados, tem 2, 3 congregações, e ela... por que a visão do pastor em pegar as cidades mais ricas? Por quê? Porque hoje o pastor Antônio, ele sustenta 17 igrejas na África. Imagina. Por quê? Porque lá está o dinheiro, nos Estados Unidos, Londres, né, está o dinheiro na Europa, daí de lá o dinheiro que sobra é investido na obra na África. Eu fui em 2 cidades na África, né? Fui no Maputo
e a outra eu não me recordo. Ficamos lá 30 dias e realmente, olha, a dificuldade é muito grande, o problema lá é muito difícil. Aquela nação até hoje não conseguiu encontrar, não tem internet. Nós tinha que tomar banho às 5 horas da tarde, porque 6 horas acaba a luz e só vem no outro dia, 8, 9 horas da manhã, que volta a luz. Né? Não tem a comida, e até o que me chamou muita atenção quando eu estava num trabalho na igreja lá feita pelo projeto do pastor, né? Ele cuida lá dos missionários, sustenta os missionários, sustenta as igrejas todas. E quando eu estava pregando lá para eles, né, na língua portuguesa, tem muito português, né, das etnias, e quando eu estava pregando, no final do culto, quando fui abraçar um jovem, um moço, mais ou menos uns 12, 13 anos, e eu perguntei para ele, digo, olha, vocês estão com fome? Ele disse, olha, nós comemos o último cachorro faz 3 dias. Meu Deus. Então, nós vemos a grande dificuldade, né? Lá na cidade onde a gente foi, a Iriceira e Maputo, as 2 cidades que a gente foi, a gente não vê cachorro, não vê gato, porque a dificuldade é muito grande, né? E outra coisa que me chamou muita atenção, quando nós fomos servir as crianças, servir os jovens, com almoço, e a gente servia com talher, eles não precisa de talher, é com a mão. Com a mão mesmo. É com a mão. Então nós vemos que às vezes nós cruzamos os braços, ficamos para contribuir aí com 10, 50, 100 reais para a missão, às vezes nós ficamos, às vezes se retraímos um pouquinho, né? Mas nós vemos quanta dificuldade das pessoas sofrendo aí fora, né? Principalmente essa nação muito sofrida. Mas eu tenho certeza, né, que a missão realmente está no coração dos pastores, né? Os pastores têm olhado para esse lado, têm ajudado as nações de acordo com o POD. Mas a experiência de missionária é muito interessante. A gente começa a falar, dá vontade de chorar e assim por diante, pelo amor às almas, Testemunhos, né? né? O testemunho. Então a gente passou por várias experiências. Se fosse aqui contar, tomaria muito tempo. Então a gente ficou de 2003 até praticamente 2009, né? Todo esse tempo na missão, fazendo missão, buscando ajudar a obra de Deus. Nunca cobrei um centavo. E sempre investi na obra, nunca tirei. Por isso que Deus quem sabe, me honrou dessa maneira, me deu essa direção, né? Então, vale a pena, viu? Você que está me ouvindo, jovem, vale a pena você ser fiel a Deus. Seja fiel, pode ter certeza que Deus direciona a tua vida, você vai ser uma bênção, continua sendo uma bênção, né? Enfim, os irmãos que estão escutando, né? Sempre coloque Deus em primeiro lugar e não se preocupe com as demais coisas. As lutas vêm, os problemas, as dificuldades vêm, mas Deus é fiel. Amém. O SBN até acompanha alguns desenvolvimentos deles. Ali na Inglaterra eu tenho visto até hora e outra está abrindo uma congregação nova por lá, né? Então, crescimento está se alastrando cada dia mais. Isso é extraordinário, né? E até algumas pessoas podem até pensar 100, 150 para a Europa, isso é lotado, uma igreja, é o mesmo nível de uma igreja aqui no Brasil de 5 mil pessoas, 1.000 pessoas. Verdade. Então, a gente tem que glorificar a Deus por isso. E o senhor falou que quando recebeu esse chamado, né, para missões, o senhor abriu mão. E às vezes a gente está tão preso, né, às coisas materiais, às coisas terrenas. No momento que o senhor recebeu esse chamado, foi difícil? Teve alguma dificuldade? Conta pra gente dessa experiência. Olha, é claro que quando você recebe um chamado, uma convocação, né? Quando o pastor chama, ele convoca, né? Sim. Então a gente, claro, tem aquele momento de resistência, né? Aquele momento, vamos orar, não tem oração, Deus te chamou, né? Mas em momento algum eu posso confessar aos irmãos que em momento algum eu tive essa resistência, né? Porque bens materiais nunca subiu no meu coração. Nunca. Eu sei que a gente já fez quantos cultos fúnebres aí, nós não levamos nada. Exatamente. Nós deixamos tudo aqui, então investindo na obra de Deus, com certeza Deus vai te dar 100 vezes mais, são promessas de Deus, 100 vezes mais e por fim a vida eterna ainda, né? Que é mais maravilhoso do que qualquer coisa deste mundo. Então nós vemos que não tive resistência, nenhuma, conversei com a minha esposa, né, com os filhos, e os filhos ficaram, né? No começo fui só eu sozinha, depois
né? A gente foi com a esposa, ficamos alguns meses, depois retorna, porque dá muito frio. Né? E depois ainda fui para o Canadá, né? Fiquei quase 2 anos lá, também abrimos a igreja, né? Mas eu não sei o que houve, o missionário de lá não deu certo. Mas a gente abriu a igreja lá também, o meu nome também está lá, né? Tenho documento, tenho cartão, eu tenho a minha carteirinha de professor da escola dominical de Londres, né? Tá lá minha carteirinha, né? Então a gente, graças a Deus, Deus nos honrou, né, desse momento que a gente passou por dificuldade, mas em todas, vários lugares que eu estive no mundo, né, lá do mundo, estou dizendo, das cidades que a gente estava pregando ou estava ensinando, né? Sim, Deus sempre falava, olha, você vai ser abençoado. E eu sempre guardando aquela promessa do coração, você vai ser abençoado, vai ser abençoado. Então, Deus sempre cumpre a sua palavra, e eu fiquei muito feliz de sair como missionário, né? Tenho carteirinha de missionário, tenho a minha documentação toda de missionário, e uma honra, né? Levar a palavra de Deus às pessoas que não conhecem, né? Se fosse que falar quantos testemunhos, qualquer dia eu volto para contar os testemunhos. Tem muitos testemunhos, né? Mas tem muitas lutas, mas tem muita vitória. Deus abençoou em tudo. Irmão Léo, eu sinto, assim, eu creio que Deus tem um propósito na nação brasileira de enviar missionários a essas nações, né? Eu creio nisso, que Deus ele tem levantado brasileiros. Tem uma chama no Brasil, Diego, de enviar missionários para o mundo, né? Para o resto do mundo. As pessoas até pensam assim, mas evangelizar na Europa é fácil. Estão enganadas, né? Porque é muito difícil. Totalmente eu tava assistindo um vídeo, Léo, que me chocou, né? Era um missionário em Roma, na Itália. E ele estava ali anunciando o evangelho e as pessoas olhavam para ele como se ele estivesse cometendo um crime. Ele falando de Jesus e as pessoas, o olhar das pessoas, a atitude das pessoas, era como se ele estivesse fazendo um crime. Ou seja, no lugar onde nasceu o berço do evangelho, hoje em dia é um povo muito cético, né? Muito difícil, com o coração muito fechado. E eu queria que você contasse essa experiência que você teve ali na Europa, em evangelizar um povo realmente que está fechado para o evangelho, né? Verdade. Contar uma passagem só. Então, a gente sabe que ali uma dificuldade muito grande, como eu estava trabalhando na igreja, né? Durante a noite a gente trabalhava e no final de semana fazia o evangelismo, e durante o dia da semana a gente trabalhava porque tinha que se manter. Né? Lá, se você não pagar o aluguel semanal, né? Na segunda-feira, você não pagou até no domingo, na segunda-feira a chave, eles trocam a fechadura da porta e as tuas coisas ficam no corredor lá onde tiver, e você vai embora. Então tem que trabalhar, tem que buscar. E é 6 por 1, né? Lá a moeda hoje é 6 por 1. Então cada libra ou cada pounds que chama lá são 6 reais. Então é muito difícil. E nós vemos lá a grande dificuldade, geralmente é a língua, né? E o poder aquisitivo. Muito alto, né? Sem condições, né? Você leva 5 mil reais, chega lá, se você leva 5 mil dólares, chega lá, vira 1.000 reais. Né? Então a dificuldade é muito grande. Então, quando nós estávamos pregando a palavra de Deus, ensinando, daí quando eu embarquei no ônibus para ir para a igreja, nós estávamos evangelizando, e uma senhora hispana ouviu nós falando que Jesus curava e várias falando de Jesus, e ela disse, olha, mas eu entendi tudo, ontem até o irmão falou no culto, eu fiquei pensando a mesma coisa. Ela disse, eu entendi tudo que você falou em português, e eu quero ir na igreja dos crentes, eu quero ir na igreja de vocês. Né? E quando eu saí de lá, ela era uma das ajudadoras, das dirigentes que ajudava a cuidar e falava bem inglês, né? E sempre levava o pessoal para fazer os translate e pregar e ajudar. Então isso é maravilhoso. E o próprio londrino, os próprios europeus são muito fechados, né? Essa foi a tua pergunta. Eles são muito fechados. Inclusive um dos meus patrões lá em Londres, ele disse que fazia 5 anos que ele morava ali e não conhecia o vizinho. Meu Deus. Então se veja a grande barreira que eles têm, não são comunicativos. Por isso que eu disse que você falou que o Brasil é um celeiro de missionário, e é mesmo. Porque o brasileiro é comunicativo, ele corre atrás, ele conversa, ele vai atrás do problema, ele é muito comunicativo, né? Então
bem diferente dessas nações. Então, realmente o Brasil é um celeiro de missões, de missionários, mas precisa se qualificar, né? Para não ir sofrer que nem o irmão Léo lá, né? Mas Deus na frente, as coisas acontecem. Então, realmente, o povo europeu, eles são muito fechados, né? Lá no Canadá já são mais maleável um pouquinho, porque tem muito imigrante também, né? Então fica mais fácil. Mas é muito difícil, são um povo muito fechado. Você vai falar das coisas, eles puxam outros assuntos, mas são as pessoas cultas, as pessoas educadas que te respondem, que te dão atenção, você conversa, mas são muito fechados. Sim. Muito difícil né? E sendo que na época lá em Londres, né, foi o berço, né, do evangelho, enfim, e hoje se encontra muitos templos fechados, igrejas que o mato está subindo, frieza, né? Perdendo uma frieza totalmente, uma frieza espiritual naquele país, né? Então nós vemos o europeu hoje sofre muito, né? E o brasileiro que está indo para lá, as pessoas que moram lá fazem a diferença, né? As igrejas crescendo, né? E então nós vemos aí a grande dificuldade. Mas o povo lá em si é difícil. Não é muito fácil de você, porque são muito fechados, né? A vida deles, né? Enfim, a sociedade é desse jeito. Né? Foram criados desse jeito, então espaço mesmo parece que quando você vai conversar com eles, você está conversando com uma tábua. Ou eles são muito fechados, né? Mas também um povo educado, uma pessoa que dá um ouvido para você, te respeita muito, te ouve e assim por diante, né? Então, nós vemos aí que o Brasil, vamos orar porque o Brasil mande muitos missionários aí pelo mundo afora, né? Para levar essa preciosa palavra de Deus. Glória a Deus. E essa dureza, eu me lembro, falando dessa dureza de uma igreja que eu preguei em Portugal, eu fiz o apelo no final para quem queria aceitar Jesus. Aí veio um senhor, levantou a mão e veio para frente. Quando ele chegou ali na frente, falei, o senhor quer aceitar Jesus? E até um obreiro atrás diz, não, ele sempre está aqui, sempre vem para frente, mas nunca para aceitar Jesus, por causa da dureza. Mas naquele dia ele falou, não, hoje eu quero aceitar Jesus. Mas por causa dessa dureza, até as pessoas não acreditaram que ele estava tomando aquela decisão. E já falando de experiência, o povo africano, eu tive o prazer lá em Portugal de pregar numa igreja só de africanos. E eu vi um povo alegre, né? Quando iam ofertar, eles iam totalmente alegre, dançando, cantando. Nossa, muito lindo. Até nos constrange muitas das vezes, nós como brasileiro, que o brasileiro é um pouco mais difícil de ofertar, mas o senhor que esteve lá conhece muito melhor sobre essa questão de um povo que passa por dificuldade, mas para ir para a igreja, às vezes anda quilômetros para estar lá, para estar na presença de Deus. Quais foram algumas experiências que o senhor passou por lá, uma que marcou a sua vida, de ver esse esforço desse povo? Muito bem. Lá na África, né? Às vezes nós temos que brigar com o povo, já terminou o culto, você pode ir embora. Porque é um desejo de ouvir, um desejo de estar na igreja. Eles pulam, eles cantam, o culto de 3-4 horas é fichinha. Meu Deus. É fichinha para eles ficarem lá 3-4 horas louvando a Deus, ouvindo a palavra. Então essa experiência eu trouxe comigo, né? Porque às vezes quando eu encontro alguma dificuldade, vai ficar 1h30 no culto, nós já ficamos olhando o relógio, né? E eles lá 3-4 horas, o pastor, terminou o culto, daí daqui a pouco tem a janta. Não, então vamos ficar cantando aqui. Então vemos o povo alegre. A dificuldade é tanta que quando ouve a palavra de Deus, quando tem os cânticos, eles se alegram demais. É um povo muito, assim, carente da palavra de Deus. O que você fala, eles concordam, ele vai e aceita Jesus. As pessoas são um campo muito vasto, né? Mas o que está faltando mesmo é os ceifeiros, né? Então nós vemos a grande dificuldade, porque ninguém quer ir para a África, né? Então a maioria das pessoas querem ir para um lugar melhor, alguma coisa mais diferente. Mas você chegar lá, quando a gente chega lá, vê a grande dificuldade, né? Falei para vocês que a luz acaba, a internet é muito difícil, né? A internet pega 1-2 vezes ao dia, e essas grandes dificuldades, a água, a luz acaba à tarde, ele só volta no outro dia. Então o país parou, né? Essas etnias que a gente foi, nessas cidades que a gente foi,
é bem diferente de Joanesburgo, né, que é a capital, bem diferente. Então nós vemos a grande dificuldade é em redor, né, as etnias e os povos dessas cidades, o sofrimento, mas a alegria de servir a Deus. Né, nós temos lá essas igrejas nossas, tem uma experiência muito boa também, que quando o pastor foi para lá, foi comprado, a gente comprou até registrado, a gente foi lá e comprou 17 bicicletas e distribuiu para os obreiros saírem evangelizar e pregar. Vocês não imaginam o tamanho da alegria de um obreiro receber uma bicicleta. É 1000 vezes como se estivesse recebendo uma Ferrari, um choro, alegria. Mas essa é minha mesmo, pastor, essa é sua para você. Então aquela alegria, a grande dificuldade que o povo atravessa naquela região. Mas vemos também a operação de Deus na vida das pessoas, né? Então, nós que às vezes ficamos no culto 2 horas, olha o exemplo deles, né? 3 horas, 4 horas ali pulando, servindo a Deus, glorificando, né? Eu tenho vários vídeos gravados lá e nós vemos que vale a pena. Vale a pena, às vezes, você ir, tirar um tempo, nós vamos dar valor para a nossa vida, é muito mais que nós já estamos, porque nós vemos a grande dificuldade que hoje o mundo atravessa, né? Tem lugares, etnias naquele local lá naquele país que não chegou o evangelho ainda, né? A dificuldade da língua, a dificuldade de ir lá, levar infraestrutura, enfim, todas as dificuldades. Mas e tem muitas pessoas que nem ouviram o evangelho ainda naquela nação. Então precisamos orar a Deus, pedir a misericórdia de Deus, que Deus toque nos corações dos pastores, dos líderes, enfim, para que seja progarrado, né, o evangelho a toda a nação, né, a todas essas. E não olhando para a dificuldade, né? Temos que, se nós não podemos ir, mas nós podemos ajudar contribuindo, nós podemos orar, nós podemos fazer a nossa parte para que as pessoas sejam salvas, né? Alcançadas pela palavra de Deus. Isso é tão incrível, né? De que Jesus mesmo, ele fala assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, quando Jesus fala isso, ele abrange todo o globo terrestre, né? As nações de diferentes culturas, diferentes etnias, né? Diferentes hábitos, elas anseiam por Cristo, né? Anseiam por essa mensagem de salvação. O que antes era limitado ali ao povo judeu, aos israelitas, com a graça, com a porta se abrindo, todo mundo teve acesso às boas novas de Cristo, né? E no domingo, né? Ontem nós tivemos um culto sobre missões e foi falado sobre isso, né? Sim. O campo é branco, o campo está, como o senhor falou, o campo está aí, o campo é grande. Agora são poucos ceifeiros, né? E eu acredito, irmão Léo, que essa conversa de hoje está gerando no coração de muitos dos nossos ouvintes e que estão nos assistindo no YouTube esse desejo, essa necessidade, essa vontade de ir, de levar o evangelho, de cumprir um chamado, uma missão, de dar de frente com um desafio, como o senhor que teve que se desfazer de algumas coisas para ir lá para uma região diferente, cultura diferente, uma língua diferente, mas o senhor se propôs aí, encarou o desafio. Eu acredito que a conversa de hoje está gerando no nosso coração isso, essa vontade de levar o ID, de vestir essa camisa, de levantar essa bandeira do evangelho que é poderosa, né, não? Que é viva, essa mensagem da palavra do Senhor Jesus que é viva, que alcança os corações. Então, louva a Deus pela sua vida, Léo. E eu gostaria que o senhor, nesse momento, nós estamos já nos encaminhando para o final do nosso podcast, e eu gostaria muito que o senhor trouxesse uma palavra de encorajamento para esses que estão nos assistindo. Tanto também, como nós conversamos no início, na vida política, ser um referencial, ser luz nesses lugares que Deus colocar você, como também na obra do Senhor, no ID, nas missões. O meu incentivo, a minha oração, né, para você que está me ouvindo, que Deus toque no teu coração, que Deus pode ter certeza, se Deus te chamar para você ir, não tenha medo, não tenha receio. Quando Deus coloca a pessoa, Ele dá as providências. Nós vemos na Bíblia Sagrada todos os profetas, todos os que falaram, todos os que se dispuseram a ir levar a palavra de Deus, tá certo, passaram por dificuldade, passaram, mas foram honrados. Amém. Né? Foram abençoados.
Por quê? Porque a obra não é nossa, não é minha, não é do pastor, enfim, a obra é de Deus. Se nós se dispor, você que está me ouvindo, jovem, quem sabe está no teu coração queimando, né, aquela chama, se disponha, busque a presença de Deus. No momento certo, Deus pode te usar, pode levar você para levar a palavra de Deus para as nações, enfim, seja lá para onde for, Estados Unidos, Europa, África, mas se coloque na disposição de Deus, né? Se você tem uma chamada de Deus, aí quem sabe você está buscando, não desista, né? Se eu tivesse desistido nas minhas bênçãos, eu tinha parado de orar, né? Orei quase 4 anos para que Deus resolvesse o problema, e outros também que a gente tem testemunho, e oramos vários anos. Então vale a pena buscar a presença de Deus, vale a pena nós estarmos à disposição de Deus, porque Deus usa quando nós se colocamos à disposição. Verdade. Aí ele diz, vou usar o fulano, o Bertrano, o irmão, a irmã, por quê? Porque ele está me colocando à disposição. Então, se coloque, né? Tente buscar a presença de Deus todos os dias. Se você tem essa chama no teu coração, pode ter certeza, Deus tem uma grande bênção na tua vida. Deus pode te usar muito, ou seja, aqui no próprio Brasil, né, tem muitos lugares que nós precisamos de pessoas que se disponham a fazer a obra de Deus. E fica aqui o meu incentivo, né? Busque a presença de Deus, pode ter certeza absoluta, Deus não deixa faltar nada para você. Depende de você se dispor, se colocar à presença de Deus, Deus faz as demais coisas. Cuida. Glória a Deus, é isso aí, você que está nos assistindo, jovem, você que está nos acompanhando nesse podcast, busque o Senhor enquanto se pode achar, se esforce, se lance na obra do Senhor. Deus quer te usar nesta última hora da igreja como um instrumento poderoso nas mãos dele. E como o Léo aqui falou, que nós precisamos de pessoas influentes dentro da nossa cidade, nação. Talvez você esteja dizendo, mas eu não tenho desejo talvez de ir para um país, mas Deus pode te usar na tua escola, na tua faculdade, na tua vizinhança. Sim. Deus pode te usar. Você que nos acompanha, Deus quer te levantar, talvez como um médico mais cheio do Espírito, como um advogado mais cheio do Espírito Santo, como um político mais cheio do Espírito Santo, mas também como um pastor, como um missionário cheio do Espírito Santo. Amém, Deus quer te levantar. Se lance em prol daquilo que Deus tem para a sua vida. E não deixe por nada de pregar este evangelho para que almas sejam alcançadas para o reino de Deus. E Léo, para a gente finalizar aqui, a gente sempre tem o costume de pedir para o nosso convidado fazer uma oração por nós e por quem nos assiste. Então você tá com a palavra para orar pela gente. Muito bem, então vamos orar agradecendo a Deus. Quero agradecer vocês também por esse momento tão bom, descontraído, de falar a palavra de Deus. Se nós for aqui, nós ficamos até amanhã, né? Falando, porque as coisas de Deus, elas são infinitas, né? Quanto mais a gente vai lembrando, vai falando, e eu gosto muito de falar sobre o evangelho, falar da palavra, questionar. Quer ver eu contente estar pregando, evangelizando, falando da palavra de Deus para as pessoas, né? Às vezes meio resmungando, meio truncando, mas vai embora, né? Mas Deus tem colocado isso no meu coração. Eu fico muito feliz, né, de participar com vocês. Amém. Desse momento tão bom aqui, uma conversa tão franca, honesta, na presença de Deus, né? Homens de Deus, moços de Deus que estão aqui, e nós só temos que agradecer a Deus por este momento tão maravilhoso, e eu fico feliz. Quando quiser me convidar, eu estou à disposição, não tem problema nenhum, né? Às vezes um questionamento, algum assunto, pode me chamar, e nós estamos à disposição. Quando o senhor quiser nos convidar para missões também, estamos aqui, né? Certeza. Maravilha. Então vamos orar agradecendo a Deus, né? Nosso Deus, nosso Pai, queremos neste momento, Senhor, te agradecer por este momento tão bom que nós passamos aqui com os teus servos, com esses moços tão abençoados na tua presença. Eu te louvo, Jesus, pela vida deles, por eles estarem aqui fazendo a tua obra, não medindo esforço, Senhor, para estar aqui. Quem sabe os demais que estão na retaguarda, gravando, fazendo, divulgando a palavra de Deus. Eu te agradeço, meu Deus, eu te louvo pela vida deles. Ajuda eles, Pai.
sempre dê força, alegria, abundância no coração, dá inteligência, sabedoria. Usa teus servos, Senhor, para o melhor da tua obra. Eu sei, Senhor, que o Senhor está conosco, o Senhor está aqui presente neste local. Meu Deus, eu te peço uma bênção toda especial em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Você que ficou até o final, não deixe de deixar a sua curtida, o seu comentário, não deixe de orar por nós. Lembre-se, você também faz parte desse projeto. Vidas estão sendo alcançadas e Deus tem nos levantado como uma voz na nossa geração, né? Existem, Diego, diversos podcasts hoje em dia que com temas tão prejudiciais, tão nocivos, com temáticas tão diabólicas e nós precisamos valorizar aqueles que levam a palavra do Senhor. Então, seja um mantenedor dessa obra, né? Com a sua oração, curtindo, compartilhando, comentando. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que é um tema relevante, é um canal relevante, né? Importante. Então, participe. Que Deus possa te abençoar. Você ficou até o final. Eu agradeço ao Léo por ter disponibilizado o seu tempo. Vereador da cidade, tem empresa, não é fácil, mas veio aqui e cooperou conosco e nos somou conosco nessa noite, né, Diego? É isso aí, agradecemos ao Léo pelo tempo que tirou para estar aqui conosco. Rios, mais uma vez, um prazer estarmos aqui. E agradecemos a você que tem nos acompanhado. Como o Rios aqui já disse, compartilhe, chame o pessoal para assistir, divulgue, se inscreva no nosso canal, porque essa atitude também está fazendo com que você faça que o evangelho seja propagado. Sim. Porque tudo que nós tratamos aqui são de assuntos que competem à palavra de Deus, a princípios cristãos. Então você compartilhando, divulgando, você está colaborando para que essa mensagem chegue a alguém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Rios. Obrigado, Léo. E até o próximo podcast Atalaias Cast. Valeu. Valeu.